Imagine que você está dirigindo sozinho, tarde da noite, e de repente, os grilos param, todos ao mesmo tempo. E no retrovisor, alguma coisa te acompanha, sem motor, sem barulho, só o bater de asas, cada vez mais perto. 12 meses depois do primeiro relato, uma ponte inteira caiu. 46 pessoas morreram. E minutos antes, testemunhas juravam ter visto a mesma figura sobrevoando a estrutura. Homens de preto circulavam a cidade. Ninguém nunca soube dizer quem eram. E décadas depois, do outro lado do país, em uma cidade de milhões de pessoas, a mesma figura voltou. Coincidência? Uma ave fora da rota? Algo que até hoje ninguém consegue explicar de verdade. Hoje, a gente vai entrar na história do Homem-Mariposa e no final, você vai decidir o que as pessoas viram. Foi só um pássaro perdido ou existe alguma coisa que a ciência até agora não consegue explicar? O nome veio de um jornal local, que brincou com o nome do super-herói, Batman, que fazia sucesso na televisão na época. Mas a criatura descrita não tinha nada de herói. Testemunhas diferentes, sem contato entre si, descreveram quase a mesma coisa. Uma figura de corpo humano, sem rosto definido, com 2 olhos vermelhos, enormes e brilhantes, um par de asas gigantes nas costas. Ela voava sem fazer barulho e conseguia acompanhar carros em alta velocidade. O nome não foi escolhido à toa. Em várias culturas ao redor do mundo, a mariposa é ligada à morte e ao mau presságio. O inseto que só se abre para a escuridão da noite, atraído pela luz, que pode ser sua própria destruição. Tudo começou em novembro de 1966, na pequena cidade chamada Point Pleasant, na Virgínia Ocidental. 5 homens, cavando um túmulo no final da tarde, viram uma figura marrom, alada, voando baixo sobre suas cabeças. 2 dias depois, um fazendeiro relatou uma interferência estranha na televisão da casa, seguida do desaparecimento do próprio cachorro. Logo depois, avistaram a criatura no quintal. No dia 15 de novembro, 2 casais dirigindo perto de uma antiga fábrica abandonada de munição da Segunda Guerra, viram uma figura parada na estrada. Eles aceleraram, tentando fugir, e a criatura, segundo o relato, acompanhou o carro voando por cima, em alta velocidade. Nos 13 meses seguintes, mais de 100 pessoas relataram ter visto a mesma figura na região. Moradores comuns, professores, comerciantes, ninguém nunca foi atacado. A criatura só aparecia, observava e desaparecia. Um ano depois do primeiro avistamento, em dezembro de 1967, a ponte que ligava a cidade ao estado vizinho desabou. Durante o horário de maior movimento, 46 pessoas morreram. A investigação oficial, feita por engenheiros, encontrou a causa: uma única rachadura de corrosão em uma peça de metal da estrutura. Um tipo de falha que a engenharia da época ainda não sabia detectar, antes que fosse tarde demais. Tecnicamente, o caso está resolvido há décadas, mas para muita gente da cidade, a coincidência entre as datas eram grandes demais. Surgiu então a lenda da maldição, que um chefe indígena, morto ali há quase 2 séculos, teria amaldiçoado a terra em suas últimas palavras. Quando os pesquisadores foram investigar, essa maldição nunca apareceu em nenhum relato de testemunha da época da morte do chefe. Ela nasceu em uma peça de teatro, apresentada em 1921. Mais de 100 anos depois, virou uma lenda, repetida de geração em geração, como se fosse um fato histórico verdadeiro. E você, já viu alguma lenda parecida na sua região? Se sim, deixe nos comentários. Enquanto a criatura era vista por moradores, também relataram luzes estranhas no céu. Homens de terno preto circulando pela cidade. Os famosos homens de preto do folclore americano, cheios de mistério até hoje. Um jornalista que morou na região durante os avistamentos defendeu a teoria própria, que Point Pleasant seria um ponto onde a fronteira entre nossa realidade e outra dimensão ficaria mais fina.
deixando passar seres que ele batizou de ultraterrestres. Para ele, o Homem-Mariposa não era um bicho nem alienígena, era algo que sempre esteve aqui, só que do outro lado da fronteira, e aparece quando ela enfraquece. Do lado religioso, não existe nenhuma menção literal a uma criatura assim, em nenhum texto sagrado, mas há quem tenta encaixar o caso dentro da tradição cristã e aponta duas leituras possíveis. A primeira trata a criatura como um espírito maligno ou um anjo caído, categoria descrita em textos do Apocalipse. A segunda leitura é mais cautelosa. Lembra um alerta de um livro de 2 Coríntios, que o próprio mal pode se disfarçar de coisa boa, até de mensageiro da luz. E esses dois textos levantam uma pergunta: como saber se um aviso, mesmo que pareça de ajuda, realmente vem de um lugar bom? Nenhuma dessas explicações tem uma prova concreta, mas todas merecem a mesma pergunta: o que exatamente aconteceu em Point Pleasant? O que eles viram e por quê? A explicação científica mais aceita na época veio de um professor de biologia da Universidade de West Virginia, que as pessoas viram seria uma ave selvagem grande, parecida com uma garça, quase do tamanho de um homem, com uma mancha vermelha ao redor dos olhos, que pode brilhar bastante à noite. O problema é que essa ave não é comum naquela região, principalmente no inverno, e o tamanho relatado pelas testemunhas, como asas de até 4 metros, é grande demais para qualquer pássaro real. Outros pesquisadores apontam corujas grandes como uma explicação alternativa, já que voam quase em silêncio e também têm os olhos avermelhados à noite. Há uma grande explicação psicológica, um experimento alemão que dividiu pessoas em 2 grupos. Um recebeu informações sobre uma lenda antes de um susto encenado, o outro não. Quem já conhecia a história relatou detalhes muito mais parecidos com a lenda: as asas, os olhos vermelhos, os gritos, mesmo vendo exatamente a mesma cena rápida e mal iluminada que o outro grupo viu. Isso mostra como a expectativa muda o que nossa memória registra. Nenhuma dessas explicações fecha 100% os relatos, mas mostram que boa parte do mistério pode estar tanto no céu escuro quanto na nossa própria cabeça. Se esse cruzamento entre ciência e mistério faz sentido para você, deixe o like. Isso mostra para o algoritmo que vale a pena continuar com essa série. Décadas depois, em Point Pleasant, uma figura muito parecida começou a ser vista, mas desta vez na cidade americana de Chicago. Entre 2017 e 2019, dezenas de moradores relataram avistamentos de uma criatura alada, escura, de olhos brilhantes, em parques às margens do rio da cidade. Um pesquisador entrevistou perto de 100 testemunhas, moradores comuns, sem ligação entre si, contando praticamente a mesma descrição. E, curiosamente, em uma comunidade de imigrantes mexicanos da cidade. Muitos relacionavam a criatura a uma figura própria do folclore deles, a Lechuza, uma bruxa que à noite se transforma em coruja gigante, com os olhos vermelhos e, assim como o Homem-Mariposa, é considerada um mau presságio. 2 culturas diferentes, 2 décadas de distância, e a mesma imagem se repetindo. Bom, no fim sempre volta a mesma pergunta. Coincidência? Uma ave fora da rota? Uma sugestão coletiva? Algo que a ciência ainda não conseguiu explicar direito? Vou ser sincero para você, boa parte dessa história tem explicação sim. Uma ave grande avistada fora do lugar, em uma noite escura, assusta qualquer um. E o medo se espalha rápido, em uma cidade pequena. Cria detalhes que ninguém viu de verdade. Aquele experimento que a gente citou antes mostra bem isso. Mas tem uma coisa que me incomoda. Décadas depois, do outro lado do país, gente que nunca tinha ouvido falar em Point Pleasant descreveu exatamente a mesma figura. Isso eu não sei explicar. Você pode até discordar de mim. E tá tudo bem, mas o que fica depois de estudar esse caso é que a explicação mais simples nem sempre apaga o desconforto de uma boa história real. E aquela figura, sendo um pássaro, ou uma sugestão coletiva, ou outra coisa qualquer, continua ali, no meio da escuridão, esperando a próxima pessoa passar. Se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, deixe o like, comentem o que achou do conteúdo e próximos temas que você quer ver no canal.